ele diz assim: e Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me façam os deuses e outro tanto, se de certo amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como a de um deles. Porque vendo ele, se levantou e para escapar com vida, se foi. E chegando a Berseba, que é de Judá, deixou ali o seu servo. Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. E deitou-se, dormiu-se debaixo de um zimbro, e eis que então um anjo o tocou. E lhe disse: levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, e uma botija de água, e comeu, e bebeu, e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tomou segunda vez, e o tocou, e disse: levanta-te e come, porque te será muito longo o caminho. Amém, queridos? Pode tomar o seu assento. Glória a Jesus. Se quiser fazer. Glória a Jesus. Queridos, nós estamos diante de um texto muito conhecido por todos nós. Elias, ele está num episódio onde já estava sobre ameaça, já estava sobre uma ameaça de morte, e a sua vida já estava em risco. Algo que aconteceu um período antes, por ele estar passando por esse processo. Elias, ele, como ele próprio diz nos versículos, nos capítulos anteriores, é o último profeta que sobrou. A história nos conta que Baal, ele está sendo endeusado, as pessoas estão levando um culto e oferecendo culto a ele. Por intermédio de Acabe, por intermédio de Jezabel, eles trazem a idolatria para dentro de Israel mais uma vez. Eles agora estão colocando como principal fonte de adoração Baal. Acreditavam-se eles que Baal era o principal deus da fertilidade de toda a terra. Para eles, se falassem ou buscassem a Baal, ele vinha com chuva. Se quisesse que a chuva cessasse, eles clamavam a Baal e Baal cessava a chuva. Se eles quisessem porta aberta, eles clamavam a Baal e Baal abria as portas. Isso era aquilo que eles acreditavam, não aquilo que acontecia. A gente não vê nenhum episódio, nenhum momento, em nenhuma parte da Bíblia, Baal respondendo qualquer tipo de reação do povo para com ele. Mas isso era uma crença que Acabe tinha. Então ele trouxe como principal fonte de culto, de adoração, ele trouxe para Baal todo tipo de adoração que Israel poderia ter. Ali entrou todo tipo de idolatria. O povo de Israel começou a viver numa escassez, como todos nós sabemos. Quando a gente presta um culto para quem não se deve prestar, a gente de fato passa pelos processos da vida e principalmente pelo juízo de Deus. Baal agora está como centro da adoração. Ele é o ponto principal do culto de Israel. Quem não adora Baal é considerado como fora da comunidade, não é mais, tem um relacionamento com a casa de Israel. Baal, ele é o centro, é alguém que estava recebendo todo tipo de adoração. Só que dentro desse contexto, existe um profeta que é Elias. Elias, por um momento, ele está sendo usado por Deus. É um profeta, talvez o único dentro desse contexto, que continua prestando culto ao Senhor Deus de Israel. É o único que talvez dentro desse contexto continua com a sua fidelidade, com o seu bom relacionamento com o Senhor. É bem verdade que quando nós olhamos para esse texto, Deus faz um desafio com a terra de Israel, já que todo o seu coração está voltado para um Deus que vocês acreditam que ser o Deus da fertilidade, o Deus da porta aberta, o Deus que faz chover quando vocês querem, o Deus que faz cessar a chuva quando vocês querem. Então, por intermédio de Elias, eu vou usar o meu vaso, vou usar o meu profeta, eu vou usar o meu servo,
para profetizar um período de seca para a terra de Israel. Elias, ele profetiza sobre a minha palavra, direcionado por Deus, não vai chover na terra de Israel. O que chama a atenção no texto não é bem Elias profetizar que cessasse a chuva, mas ele estava desafiando toda uma crença de uma região. Ele estava desafiando toda a crença que um líder estava impondo sobre a terra de Israel. É bem verdade que quando nós olhamos para esse contexto, se o povo estava sendo direcionado pelo líder, se o povo estava sendo direcionado por alguém, por um homem ou por uma voz que dizia estar no comando, que dizia estar direcionando o povo, então quer dizer que todo o povo ia cair de um precipício abaixo, sem chance de se salvar por causa de uma liderança errada que estava colocada sobre Israel. Só que o que chama a atenção do texto é que Elias profetiza que a chuva não iria mais acontecer, os céus iriam se cerrar, a terra viveria das suas piores secas de toda a história, a terra viveria toda uma maior calamidade, porque se não tem chuva não tem colheita, se não tem chuva não tem como plantar, e se não tem como plantar não tem o que colher, se não tem o que colher não tem o que comer, se não tem o que comer começam as pessoas a passar fome. Então a terra começou a viver uma das suas piores e maiores crises de toda a história. Só que o que chama a atenção, Elias, ele profetiza que não vai chover. Então Israel, ele está sob o juízo de Deus, sobre a condenação de Deus, vivendo a terra seca, mas Deus leva Elias junto ao ribeiro. E o que chama a atenção, irmão, é que toda a terra estava comendo pó, toda a terra estava com a sua garganta seca, mas Elias estava diante de um rio. Ou seja, Deus, ele está usando um profeta e da mesma forma o honrando pela sua fidelidade. A idolatria, ou o preço da idolatria é terra seca, mas o preço da fidelidade é vida, e o preço da fidelidade e o resultado da fidelidade é aquilo que Elias está passando junto no ribeiro, ou seja, é fartura. Então quem está debaixo de rebeldia, ele vai viver uma crise, ele vai viver uma terra seca, ele vai viver uma calamidade. Mas quem está debaixo da autoridade de Deus, da presença de Deus, da fidelidade do Senhor, Deus o leva a viver do melhor desta terra. Elias, ele está lá. Só que o que chama a atenção no texto, que da mesma vez, do mesmo modo que Elias profetiza para a chuva não cair, para a terra começar a viver uma seca, da mesma boca que profetizou para que o céu se cerrasse, agora Elias está dizendo para Acabe tomar uma posição, comer e beber, porque agora está vindo uma grande chuva. Depois de 3 anos e meio, a chuva acontece. Agora ele está num episódio do Carmelo. Tem profetas de Baal, 450 profetas de Baal. Ele vai fazer um desafio. Ele chama esses profetas de Baal para desafiar. Agora vamos fazer um desafio. Aqui está o altar, e em cima desse altar, vocês pegam qualquer tipo de coisa que vocês têm para oferecer. Só que melhor, vamos escolher aqui um bezerro, e aí a gente pega esse bezerro para não ficar quem está servindo mais ou quem está trazendo mais. É o mesmo sacrifício, na mesma medida. Agora eu clamo para o meu Deus e vocês clamam para o Deus de vocês. Ele agora ofereceu a eles, aos profetas de Baal, o privilégio de oferecer o sacrifício primeiro, porque ele bem sabia que não ia responder. Então façam você primeiro. Eles começam a oferecer o sacrifício. Passa um período, passa outro período, passa mais um período, a hora vai passando. Eles estão preocupados porque estão fazendo todo tipo de ritual e de cerimônia, mas nada acontece sobre aquele altar, porque o Deus na qual eles estavam prestando culto, todos nós sabemos, era um Deus que tinha fama, que tinha história, que tinha contexto, mas não tinha ação na vida real. Era um Deus que poderia ter uma história de carochinha, mas não tinha nenhum evento real acontecendo através dele. Elias vai fazer um desafio maior. Eles estão todos esbravejados, porque eles estão oferecendo um sacrifício
isso e nada acontece. Agora o texto vai dizer que eles se posicionam em cima do altar. Quando nós colocamos algo em questão, que quando Elias está no versículo de número 30 do capítulo 18, ele restaura o altar. Mas quando nós olhamos para o contexto, o altar não foi quebrado pelos profetas de Baal. Não há nenhum indício aqui na história que eles quebraram o altar. Não há relato dizer que eles fizeram algo que danificasse o altar do Monte Carmelo. Se você for ver no contexto histórico, não tem nenhuma manifestação bíblica no Carmelo. Não tem algo sobrenatural acontecendo no Carmelo. Não tem uma manifestação relatada na Bíblia no Monte Carmelo. Eles não destroem o altar, eles apenas sobem em cima do altar, eles se cortam em cima do altar. Já que o sangue do animal não consegue fazer Baal descer, então vamos nos cortar, vamos nos mutilar, vamos machucar a nossa carne, porque quem sabe Baal não responde, nada disso adianta. Mas o texto fala que Elias, ele começa a restaurar o altar que estava quebrado. Aí a gente olha para a história. Por que o altar estava quebrado? Talvez no Carmelo, irmão, lá atrás, quando o culto era para o Senhor, alguém subia no Carmelo e oferecia o altar, oferecia sacrifício. Talvez lá nos outros reis, quando o altar era uma prioridade, eles subiam no Carmelo sem que ninguém visse. Não era para montar uma plateia, não era para montar uma arquibancada de gente vendo quem oferecia, quem não. Mas em cima do Carmelo havia um altar montado. A história não diz quem passou pelo Carmelo. A história não diz quando os sacrifícios foram queimados sobre o Carmelo. A história não diz quantas vezes o Carmelo foi alvo do sobrenatural de Deus. Mas diz a história que Elias está no Carmelo e ele está restaurando o altar. E o que chama a atenção é que ele coloca 12 pedras que simbolizam a 12 tribos de Israel. Eu vejo Elias reconstruindo o altar, trazendo as 12 pedras, simbolizando as 12 tribos, dizendo assim: Senhor, eu não sei quem passou, mas eu sei da história do Deus que vive e reina lá atrás. Se tem uma história, se tem uma realidade, se tem testemunho, é porque alguém passou por aqui. Então que esses profetas idólatras fizeram, me perdoa Jesus, me perdoa Deus, mas eu vou reconstruir o altar que um dia foi alvo do Deus sobrenatural. Sabe que nos chama a atenção, irmão, nesse contexto, trazendo para nós, é que a gente mais novo precisa respeitar aquilo que foi construído lá atrás pelas pessoas mais velhas. Eu aprendi com o pastor Tiago Espíndola isso aqui. A gente colhe com uma mão, mas a gente também planta com uma mão. Pastor Cícero, a minha geração colhe aquilo que o Senhor plantou. Pastor Domiciano, a gente colhe aquilo que o Senhor plantou. Pastor Odaí, hoje a gente vai colher aquilo que o Senhor plantou lá atrás. Só que eu não posso me orgulhar e colher aquilo que eles plantaram. Eu, como uma nova geração, preciso colocar a mão na massa também, respeitar a história, trazer à minha realidade aquilo que um dia já foi, mas continuar plantando, porque a obra não para, a igreja não para, Deus não para de ser Deus. Então a gente precisa tomar essa posição e esse posicionamento e continuar fazendo aquilo que o Senhor começou a fazer. Elias entendeu isso. Se aqui no Carmelo não tem nenhum histórico, pelo menos eu não conheço, mas eu sei que passou alguma coisa aqui. Eu sei que alguém passou por aqui. Eu sei que aqui o Senhor manifestou o seu poder. Talvez Elias estava vendo um pouquinho das pedras queimadas. Eu sei que o fogo de Deus desceu sobre este lugar. Talvez Elias estava vendo um respinguinho de sangue. Eu sei que animal foi cortado e foi oferecido aqui em cima. A gente na igreja, a gente tem as marcas daquilo que um dia foi no passado, mas a gente não se apega somente àquilo que foi no passado. A mesma glória que caiu lá é a mesma glória que pode cair no hoje, porque Ele não mudou. A realidade do contexto pode ter mudado, mas o Deus que nós servimos não mudou. Ele continua sendo o mesmo, Ele continua sendo Deus e Ele continua trabalhando em nosso favor. Elias reconstrói o altar, Elias encharca todo o altar de água, Elias vai trazendo toda uma estratégia. Agora Elias não apenas
apenas reconstrói, não apenas inunda de água, mas agora Elias vai fazer uma oração. Senhor Deus, tem 450 profetas que passaram sobre esse altar, mas o Senhor não desceu, porque o objetivo deles não era manifestar o culto ao Senhor. Não é sobre a quantidade de gente, é sobre o propósito que há dentro do coração daquela pessoa que está servindo. Fora os 450, tinha mais 400 de Aserá, e mais todo Israel reunido sobre aquele lugar. Então não tinha pouca gente, tinha uma galera pesada em cima daquele monte, e apenas um servo do Deus Altíssimo, Elias, ele começa a orar: Senhor Deus, desce sobre este lugar. Senhor Deus, desce sobre este lugar. Não tem a ver com a voz do profeta, mas tem a ver com aquilo que o Senhor pode fazer ainda. Irmão, se Deus tiver que usar um idoso, Deus vai usar. Se Deus tiver que usar um jovem, Deus vai usar. Se Deus tiver que usar uma criança, Ele vai usar, porque não tem a ver com aquele que está fazendo, sendo um mensageiro, mas tem a ver com aquilo que Ele é na terra. O fogo desce sobre o altar. O texto do versículo de número 38 vai dizer que o fogo cai. Ele consome o holocausto, ele consome a lenha, ele consome as pedras, ele consome o pó, e ele lambe toda a água que estava sobre o altar. Deus não recolhe apenas aquilo que estava sobre o altar, Ele recolhe aquilo que está em volta de todo o altar também. Ele recolhe aquilo que, além de estar em volta, aquilo que está sobre, e aquilo que faz parte do contexto do altar. Então o nosso culto não começa quando a gente abre a boca para dizer uma palavra de adoração. Ele começa a recolher a nossa oferta quando a gente está acordando pela manhã. Eu não sei o significado de cada coisa que ele está falando aqui, trazendo para uma atualidade, mas desde a hora que nós acordamos, existe um momento de adoração. E esse momento de adoração não é você colocar um hino lá só e dizer: agora eu estou adorando, aí desliga o rádio, agora eu parei de adorar. É toda a sua vida. Salmo de número 103 vai dizer: bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga ao Senhor. É a tua roupa, é o teu caráter, é a tua fala, é o teu pensamento, é o teu coração, é quando você está no banho, é quando você está almoçando, tomando café, é em todo o lugar. Tudo aquilo que você faz é para Ele. Então nesta noite Ele não vai descer justamente por causa de um glória que você está dando. Não adianta você pular de uma perna só nesta noite e falar uma rajada de língua estranha. Ele não vai manifestar a sua glória por isso, mas Ele vai manifestar respeitando o contexto da tua história. Quantas vezes tu pensou em abandonar o ministério, a jornada, mas tu não largou. Jesus está vendo desde lá do começo da sua trajetória. Ele recolhe tudo isso. Ele está pegando a lenha, Ele está pegando toda a água que foi lançada sobre o altar, Ele está pegando a oferta, Ele está pegando o teu sacrifício, Ele está pegando a tua lágrima, Ele está pegando todo o contexto da sua história e dizendo para você: eu vou manifestar, eu vou me manifestar na sua vida. O desafio é grande, a história todos nós conhecemos. Ele mata os profetas de Baal. Agora ele está sob uma ameaça. Jezabel ameaça, dizendo que vai matar. Jezabel vai ameaçar, dizendo que vai acabar com a vida dele. Esse momento aqui, queridos, não abre o coração ou a realidade para Elias e dizer: agora sim, já que vai matar, então eu vou abandonar. Já que eu sou o único, então não vai fazer mais falta, porque já que ninguém mais está fazendo, então se eu for, vai continuar do mesmo jeito. Elias, ele não está pedindo a morte para o Senhor,
somente por conta da ameaça que Jezabel estava fazendo contra a vida dele. Elias, ele não deseja perder a sua própria vida simplesmente por conta de uma ameaça, mas ele chega no ápice da sua crise emocional. Ele chega no último estágio da sua vida. Ele é o único profeta que está fazendo, irmão. Ele é o único profeta que acabou de enfrentar 450 profetas ao contrário, idólatras. Agora ele é o único profeta que viu o fogo descendo do céu. Elias está vivendo a base do sobrenatural de Deus. Tem crente que vive sobre a base da oração do outro. Tem crente que vive a base da pregação de domingo, mas não lê Bíblia em casa. Tem gente que vive a base de revelação. Tem gente que tem base para viver a sua vida espiritual em qualquer outra coisa. Agora Elias está diante de uma crise. Ele é o único que está colocando se posicionando para fazer. Ele é o único que está sendo alvo de Deus. Até aqui Deus teve misericórdia para com ele. Até aqui o Senhor o sustentou. Mas ele está debaixo de um símbolo. Ele está no deserto. Ele caminha por um dia e ele senta debaixo de um símbolo. E o texto é claro. Ele pede a morte para si. Ele vai dizer: já basta, Senhor. Toma a minha vida. Eu não sou melhor do que os meus pais. Eu não sou melhor do que aqueles que passou. Eu não tenho estrutura igual aqueles que vieram antes de mim para suportar esse peso. Eu não consigo mais seguir em frente, porque se o Senhor fez até aqui, é porque lá atrás alguém tinha mais capacidade. Eu já não tenho mais essa capacidade. Eu não tenho mais essa estrutura, essa força. Então deixa eu abandonar logo o barco e seguir a minha vida, ou apenas morrer logo para ver o que vai acontecer depois. Porque na terra que eu estou vivendo, não consigo mais viver. Quem passou antes de mim teve estrutura suficiente. Eu não tenho mais capacidade. A igreja que era lá atrás tinha a estrutura. Os avivamentos que marcaram a história tinham a estrutura, mas eu não tenho. Eu cansei de pregar, eu cansei de fazer, eu cansei de servir, eu cansei de me posicionar, de me prontificar para a obra. Eu cansei de fazer tudo para o Senhor. Deus, eu estou debaixo de um símbolo. Estou no meio de um deserto. Não tem ninguém para me aconselhar aqui. Eu não sei se Elias fez essa oração, mas isso me faz imaginar. Não tem ninguém para me ligar e pedir um conselho. Me ajuda que eu estou desesperado. Não tem terapeuta no deserto, irmão. Não tem psicólogo no deserto, irmão. Não tem pastor no deserto. Não tem líder no deserto. Não tem louvor que sustente a alma no deserto. Não tem palavra que sustente a alma diante ao deserto. A gente começa a viver um colapso emocional e mental, porque não achamos mais estrutura e nem saída por aquilo que nós estamos vivendo. Tem pregadores aqui, tem pastores aqui. Quantas vezes o desafio bateu na sua porta, e aí você pensa em ligar para alguém, aí você logo tecla o número, manda uma mensagem, mas apaga. Esse alguém não vai ter estrutura para me ajudar, não. A gente desliga o telefone, liga para alguém, pede conselho, mas parece que o conselho a gente já sabia. E a gente fala assim: se eu for lá, ele vai falar tudo o que eu já sei, então não precisa eu ir lá. A gente entra em guerra com a nossa alma. A gente entra em guerra com o Espírito que habita em nós. A gente negligencia a ação do Espírito Santo dentro da nossa vida. A nossa carne já não está mais suportando. Não temos mais força na mente para aguentar os desafios. A gente já não quer mais estar no meio das pessoas, no meio da igreja. A gente quer desistir de tudo. Hoje eu abro mão, porque não está acontecendo nada. Aquilo que eu plantei lá atrás não está produzindo
fulano não faz, fulano é rebelde, não obedece à voz da liderança. Chega um momento que a gente quer chutar o pau da barraca mesmo, irmão. Você já passou por isso. Eu tenho certeza já. Se você não passou, você vai passar ainda. Tem hora que a porta lá fora fecha e você não sabe mais o que fazer. Tem hora que todas as mensagens que está sendo ministrada no culto, todas são para quem está do seu lado direito, esquerdo, na frente, atrás, mas parece que nenhuma mais é para você. Tem hora que você abre a Bíblia e não tem nada que parece que Deus está falando contigo. É uma crise emocional que a gente está vivendo. E chega o ponto da gente entender, existe uma palavra contrária, e ela foi o ápice para mim abandonar o barco. Ela foi a estrutura para mim sair, para mim desistir de tudo. Elias acumulou tanta coisa dentro de si, que agora ele está pedindo a morte. Elias viveu tanta coisa sozinho, que agora ele está pedindo a morte. Elias, ele viveu tanta coisa na solidão, que agora ele está pedindo a morte. Mas posso falar uma palavra realista para você? O ministério é para você passar sozinho mesmo. Jesus falou que era melhor a gente ir com dois, mas às vezes nem um segundo a gente consegue achar. É igual o Capitão Nascimento, quando achou que estava no menino bom, branquinho, que eu não sei o nome. O menino foi morto no meio de uma primeira operação dele. Chegou em casa desesperado, ele falou: eu escolhi o menino errado. Aí colocou a confiança no Matias. Daqui a pouco o Matias se rebelou, ficou doido. Pronto, está perdido. Então você acha que é uma pessoa que vai te ajudar. Daqui a pouco ele já sabe que não é mais. Daqui a pouco ele seleciona outro, já sabe que não é mais. Vai procurando um por um. Só que Deus, ele colocou uma dádiva tão poderosa dentro de nós, que é o Espírito Santo de Deus. Deus, ele vai falar assim, que nunca na história ele viu e nem ouviu e nem leu nenhum episódio de Atos 2, nenhum momento da história, nenhum dos maiores avivamentos houve labareda de fogo na cabeça das pessoas. Ninguém na história experimentou línguas repartidas como de fogo. Ninguém na história ouviu um vento como um vento impetuoso, porque essa não foi a promessa de Jesus para a igreja. A promessa de Jesus para a igreja foi o Espírito Santo, e ele cumpriu essa promessa. Ele habita em você, ele habita em você, ele habita em você, ele habita em você. Então posso liberar uma palavra para homens posicionados aqui nesta noite. Enquanto você pensar em desistir, olhe para dentro de si. Existe o Espírito de Deus dentro de você. Ele te sustenta, ele te capacita, ele te levanta, ele te restaura e ele te coloca na posição que Deus quer. Alamanchore basubi dele baixo. Ele mandou na candanaraba candarabasubia. Ele manchui candanarabasebe. Cantou na candaracé. Ele manchou derebasubi candanarasubia. A gente acha que é para morte. A gente acha que é para se arrender. A gente acha que é para jogar toalha. A gente acha que é para abandonar. Mas Deus está falando assim: levanta, filho, come, porque eu estou te dando comida. Levanta e bebe, porque eu estou te dando do que beber. Porque a jornada não parou, não acabou aquilo que eu tenho para você. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Versículo de número 5. Versículo de número 5 do capítulo 19. Olha o que ele vai falar: e deitou
e dormiu debaixo do zimbro. Ué, o cara está desesperado, pastor Domiciano. Ele está desesperado, acabou de pedir a morte. Como é que ele vai dormir? Parece contraditório, né? Ele está desesperado, como que ele vai dormir? Ele está desesperado, irmão. Mas ele sabe que há algo sobrenatural sobre ele. Pedro, lá em Atos 12, a mesma coisa. Estava pronto para morrer. Mas ele entra na cela. Acabou de viver um episódio de morte de Tiago. A espada, morreu a facada. Ele sabia que no outro dia ele ia morrer. Mas ele deita no chão da cela. Eu não sei qual era o pensamento de Pedro, não. Mas ele deita no chão da cela. Mas ele dorme um sono tão gostoso, irmão. Mas tão gostoso que o anjo teve que dar bicuda na cara dele para ele acordar. O texto não fala isso, mas a gente imagina, né? Ele levanta, Pedro, vamos embora, vamos sair daqui. É a mesma coisa aqui de Elias. Ele, ao mesmo tempo que ele perde a morte, agora ele deita embaixo do zimbro e dorme. Agora o anjo vem ao encontro de Elias. O anjo torca ele e fala para ele: levanta e come. A gente imagina, pô, mas levanta e come o quê? Eu estou no meio do deserto, querido. Aqui não tem nada para comer. É igual Jesus fala para Pedro: olha para o seu ladinho direito, joga a rede para o outro lado. Você tentou aqui, agora joga do outro lado. Você está vendo? A sua visão humana é limitada por aquilo que você quer ver. Mas Deus tem algo para você que aquilo que a tua visão humana não consegue ver. Você está limitado àquilo que está na frente do seu nariz. O teu coração está correspondendo àquilo que está sobre a presença real naquele momento. Mas o que Deus está trazendo para a sua vida hoje é aquilo que vai além da tua visão humana. Você não consegue enxergar o caminho, os propósitos, os planos de Deus para a sua vida. Olha para o seu lado. Na sua cabeceira estava um pão cozido sobre brasas, uma botija de água. Ele come, ele bebe e ele torna a deitar. Ô irmão, que luta esse Elias, né? Que luta esse camarada. Ele pede a morte, o anjo desce, dá de comer para ele. Tá bonitinho. Igual quando a gente vai naquelas pousadas, né, irmão? De Campo do Jordão, faz muito tempo que eu não vou. Tem lá, chega lá aquele café montado, bonitinho, aquele suco de laranja, aquele monte de queijo, que a gente nem sabe o que é. A gente come achando que é aquele, daqui a pouco é maionese, é margarina. E a gente acha que é queijo, tá aquele negócio todo. Elias estava vivendo aquilo. Porque é impossível viver um pão bom quando desce do céu, irmão. Viver um pão ruim se desce do céu. Lógico que era um pão bom. Elias estava lá, come e volta a dormir de novo. Parece que há um refrigério para dentro da sua alma. Ao mesmo tempo que a sua boca professa que não está suportando mais, mas o seu corpo corresponde de uma outra forma. Se ele está dormindo ele levanta e come e dorme de novo. É que dentro dele existe uma força maior do que aquilo que ele está professando com a boca. Eu estou pedindo a morte, eu estou querendo desistir, mas há uma força dentro de nós que não deixa. Eu estou querendo abandonar, mas uma força dentro de nós que não permite a gente abandonar. A minha boca diz que não dá mais. Só que essa palavra que não dá mais, ela se transforma em adoração quando a gente está no culto. Essa palavra de contrária contra Deus, dizendo que não suporto mais, não dá mais, vai dar tudo errado, mas o nosso corpo corresponde ao contrário. Vai porque tem mais chão ainda. Vai porque a jornada não terminou ainda. Vai porque tem vidas para você restaurar ainda. Vai porque tem pessoas que você precisa levantar através da sua vida espiritual. Vai porque tem gente que precisa ouvir uma palavra tua. Vai porque você vai colocar a mão na cabeça de alguém e vai orar por alguém, e aquela pessoa será restaurada por Deus. Vai porque o teu chamado não se errou aqui. O teu chamado não termina sobre ameaça. O teu chamado não termina sobre levante do inimigo. O teu ministério não pode parar se ele jogar uma palavra contrária sobre ti. A tua chamada não pode parar sobre a oposição do inferno.
levanta e come, porque Deus tem algo sobrenatural para fazer na sua vida. Tem gente que precisa de você. A tua casa precisa de você ainda. Não é hora de abandonar, é hora de levantar e se posicionar para que o Senhor faça algo diferente na sua vida. Ele levanta, ele come. Agora o anjo do Senhor, o versículo de número 7, novamente vai até Elias. Ele toca e ele vai dizer: levanta e come, porque te será muito longo o caminho. Deus, ele preparou Elias. Deus estava traçando um propósito para Elias, um caminho para ele. Deus estava criando uma estrutura para Elias. Deus estava enraizando Elias para que algo lá na frente viesse a acontecer. A gente é crente, irmão. A gente sabe que tudo que acontece na nossa vida tem um porquê e tem um propósito e vem de Deus. É luta, é luto, é doença, é cura, é glória, é tudo quanto é tipo de coisa, vem de Deus. Nada tem um outro porquê. Tudo é permissão de Deus, é estrutura, é qualquer tipo de coisa. Se a gente está sob um direcionamento, se a gente está debaixo da autoridade do Senhor, a gente sabe que tudo vem dele. Se é uma enfermidade, veio dele. Agora, se vier cura, veio. Se não vier cura, é dele do mesmo jeito. Se não ensina a gente, ensina quem está do lado. Se não cria a estrutura em nós, cria a estrutura quem está ao redor. Se não gera testemunho em nós, gera através de nós. Se não faz em nós, vai fazer através de nós. Então tudo vem do Senhor. Se a gente olha por essa perspectiva, Deus tratou a terra de Israel, mostrou para o povo lá atrás quem é o verdadeiro Deus de Israel. Elias está passando por uma crise. Essa crise é normal no meio da vocação, do ministério. É comum a gente viver essa crise. Agora o anjo deu um direcionamento para ele: você comeu, você bebeu, levanta, porque o seu caminho agora é muito longo. Não terminou, não acaba aqui. Era mais fácil ter colocado um ponto final e encerrado a atividade ali, mas não acabou por aí. Agora Elias está rumo ao monte Horebe. Olha o que diz o texto do versículo de número 8: levantou, comeu, bebeu, e com a força daquela comida ele caminha 40 dias e 40 noites até o Horebe, o monte de Deus. Pastor Carlos Eduardo, se o monte Horebe ficasse a 100 dias dele, a comida no estômago dele duraria os 100 dias. Se o Horebe ficasse a 10 dias de distância dele, a comida no estômago dele duraria 10 dias. Então a gente tem combustível para o suficiente para o próximo encontro. Não é marketing, irmão. Isso aqui é espiritual. Então para de faltar culto, irmão, que o alimento de hoje é suficiente para o próximo encontro. E se você não se alimentar no próximo encontro, tu vai estar fraco para o terceiro encontro. No terceiro encontro você não vem, você fica cada vez mais fraco. E a tendência é você abandonar o barco. Então Elias, ele come e bebe o suficiente para chegar até o alvo de Deus, que Deus queria levar ele. Ele está no Horebe. No Horebe ele entra numa caverna. Pensa num camarada covarde, Elias. Pediu a morte. Agora está no alto de um monte. Podia ter um relacionamento com Deus, aproveitado, orado um pouquinho, falado com Deus, imaginar aquela frase que quanto mais alto, mais perto de Deus. Mas ele se esconde numa caverna de novo. Ele se esconde de Deus de novo. Agora a palavra do Senhor vem a ele e perguntando: o que tu está fazendo aqui? A gente já não conversou lá atrás? Eu já não me manifestei lá atrás? O fogo já não caiu do céu?
já não consumiu tudo que estava no altar e ao redor dele. Eu já não coloquei pão na tua boca, eu já não dei algo para tu beber. De fome e de sede tu não morreu, pediu a morte e eu não te matei, eu não te sustentei, eu não te dei graça. 40 dias ele caminhando com aquilo em que é encucando a cabeça dele. Ô irmão, 40 dias e 40 noites era tempo suficiente Elias pensar naquilo que ele estava fazendo. Era suficiente para ele tomar uma posição e uma postura perante o Senhor e parar com palhaçada e com brincadeira. Mas agora ele está dentro de uma caverna. Sabe o que é mais lindo nesse texto? É que Deus não abre mão de Elias. Deus não abre mão de Elias, porque Deus é especialista, irmão, em concentrar camarada torto. Irmão, pode falar uma coisa para você: você é crente rebelde, um crente chato, mas uma hora Jesus vai encontrar você. Você que dá trabalho para o pastor da igreja, uma hora Jesus vai pegar você. Irmão, a gente agora coloca mais cor de uniforme para não dar briga, irmão. Agora as mulheres não tem como brigar, né? Agora os homens é perigoso, irmão. Imagina, não vai ser laranja, agora tem mais cor, dá para você escolher qual que você gosta mais. Então, daí é perigoso. Deus vai pegar você que é rebelde. Irmão, eu vou falar aqui, desculpa, pastor Samuel não está aqui mesmo. Ô irmão, você que é líder, não vem para a IBD, Deus vai pegar você. É gostoso falar isso aqui, porque na igreja não dá para falar, porque eu sou superintendente da escola dominical. Se eu falar, os irmãos batem em mim, irmão. Elias acabou de ver o sobrenatural de Deus, irmão. Elias acabou de viver algo de Deus aqui. 40 dias já era o suficiente para ele se converter. Lá na igreja de Atos 2, uma mensagem de Pedro converteu 3.000 almas, depois mais 5.000. Agora 40 dias o cara caminhando. Será que o que Deus fez lá atrás era de verdade? Irmão, eu não sei que se Elias pensava assim, mas me faz imaginar isso aqui. Será que era fogo mesmo do céu? Será que não era um efeito especial? Não. Será que era mas que coisa era aquela? Ele deita, ele dorme, ele deita, ele dorme, ele acorda. Agora ele está diante de uma caverna. E aí Deus já fala de uma forma mais grosseira com ele. Está fazendo aqui, filhão? Já não fiz lá atrás? O que tu está fazendo aqui? Ele traz para fora Elias se queixa: eu tenho sido muito zeloso, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas, e papapá. Aí no versículo 11, Deus disse: sai para fora, põe-te nesse monte perante o Senhor. Eu não estou preocupado com quem está fazendo, eu não estou me preocupando com quem deixou de fazer. Eu não quero saber se está fazendo errado, se está fazendo certo, se está fazendo bem feito, se está fazendo de qualquer jeito. O meu negócio é contigo. Se o irmão faz de qualquer jeito, faz de um jeito estrambelhado, o problema é dele, o meu negócio é contigo. Aí Deus está olhando para a nossa face aqui nesta noite, olhando para dentro do nosso coração. Para de murmurar sobre aquilo que não está sob controle da tua mão. Enquanto tiver na tua mão, faz, mas se tiver na mão do outro, ora, para que o Senhor alcance ele com misericórdia e sabedoria. Deus vai mexer as estruturas da igreja, mas não é sobre a tua força, mas é sobre aquilo que Ele quer fazer nos dias de hoje. Elias se queixa para Deus: só eu sobrei, só eu estou fazendo, só eu isso, só eu aquilo. Para de falar só eu, irmão. Põe a mão no arado, faça. Esse negócio de sou eu, ainda bem que tem você para fazer. Se não tivesse, vai ler, Deus levanta outro. Ei, irmão, mas eu rejo bonito, eu lidero legal, papapá. Deus vai levantar outro se você não quiser fazer. Abandona para você ver. Deus vai lá fora, vai tirar um traficante de lá, um bêbado, um cachaça, sei lá o que Deus vai fazer, mas vai colocar nesse altar. Ele vai aceitar Jesus. E não se espante, em poucos dias Deus vai mudar a história dele, a estrutura dele, a família dele, e vai colocar no seu lugar. E aí quando ele estiver bem, você vai lá pedir oração para ele, porque você não está aguentando o chamado mais.
que Deus colocou na sua mão, pega para fazer e faz. Pega para fazer e faz. Mas eu sou um cooperador, coopere com alegria. Mas eu sou um diácono, faça com alegria. Mas eu sou líder, faça com alegria. Mas eu só sirvo água, faça com alegria. Mas eu abro e faça com alegria. Porque a visão de Deus não está apenas naquilo que está nas coisas reais da vida, melhor dizendo, nas coisas públicas da vida, mas nas coisas ocultas também. Tudo é para o Senhor ser glorificado. Ô irmão, cada um faz do jeito que pode fazer e que precisa fazer, do jeito que foi chamado para fazer. É esse choque de realidade que Deus deu a Elias. Sai para fora, se põe nesse monte. E eis que passava o Senhor como também um grande e forte vento, que fendia os ventos, quebrava as penhas diante do Senhor. E aí o texto fala: o Senhor não estava no vento. Pô, peraí, se o Senhor estava no fogo, por que não está no vento? Ele continua. Depois do terremoto e um fogo, porém também o Senhor não estava no fogo. Ué, mas acabei de ver Deus descendo no fogo lá. Por que Deus não está no fogo agora? É esquisito. Deus não é limitado apenas a um elemento da natureza. Deus não é limitado apenas a uma oração. Deus não é limitado apenas a um culto. Deus pode mudar a sua história hoje, mas também pode deixar do mesmo jeito. Mas pode mudar a tua história não amanhã. Deus não é limitado apenas ao sobrenatural. Tem gente que vive de acordo com aquilo que Deus está fazendo, mas tem gente que vive de acordo com aquilo que Deus é. Se Deus está fazendo, está tudo bem. Se Deus está abrindo porta, está tudo bem. Mas se Deus parou de fazer, parece que ele vira um capeta na vida da igreja. Ele desvia, ele começa a falar mal de todo mundo, ele vira do avesso. Mas Deus está falando: eu não estou apenas no sobrenatural. Ei, Jesus querido. Aí grita, melhor dizendo, uma voz veio a Elias. Só que chama a atenção é que veio a ele uma voz, mas uma voz mansa e delicada, conforme diz o versículo 12. Depois do fogo, ele ouviu uma voz mansa e delicada. Parece que o Senhor, pastor Daí, chega agora assim: o que tu está fazendo aqui? Ô irmão, isso aqui é lindo demais. Tem hora que Deus está dando tapa na orelha de Elias, mas tem hora que Deus está levantando Elias: o que tu está fazendo aqui? Eu perguntei lá atrás o que tu estava fazendo aqui, tu questionou. Tu abriu o seu coração achando que eu era o teu psicólogo. Eu conheço você, eu sei o que você viveu, eu sei o que você passou, eu sei até onde você foi, eu sei quantas vezes você fez para Deus. Não precisa se questionar, não precisa provar para Deus que tu estava fazendo. Quando Jó abriu a boca para questionar Deus, Deus fala para ele: aonde que tu estava quando eu coloquei os firmes fundamentos dessa terra? Tu estava na onde? Tu não estava nem nos pensamentos dos teus pais quando eu estava formando esta terra. Aonde é que tu estava? Eu conheço a tua estrutura, eu conheço a tua vida, eu conheço a tua genética, o teu DNA, eu conheço o teu tipo sanguíneo. É Deus falando que conhece tudo que há em você e antes de você. Não precisa abrir o seu coração a ponto de questionar a Deus ou falar que estava fazendo. Mas uma voz mansa e suave veio perguntar a Elias: o que é que você está fazendo aqui? O coração do homem considera o seu caminho, mas o Senhor dirige os seus passos. Homens posicionados, ele vai mudar destino de muita gente. E aqui eu encerro. Por quê? Se Elias tivesse desistido lá atrás, ele desistiu, mas Deus não permitiu. Se Deus tivesse matado Elias lá atrás, se Deus nos 40 dias que ele estava caminhando, Elias tentasse contra a sua vida, ou o próprio Deus cansasse
das murmurações de Elias e o matasse antes de chegar no Horebe. Imagina se Deus fizesse alguma coisa com ele, mas ele vai persistir. Tem hora que é necessário vir o juízo de Deus sobre a nossa vida para a gente entender a realidade divina, mas ele não desiste, ele continua, mesmo sendo negativo, mas ele vai, cambaleando, mas ele vai, meio que parando, mas ele vai, dando 30 passos para trás e 2 para frente, mas ele vai. Aí vem o texto no coração de vocês: o homem considera o seu caminho. A gente quer desistir porque a gente vê o hoje, a gente quer largar porque a gente viu o ontem, mas a gente não consegue entender aquilo que Deus tem preparado para nós. Se Elias tivesse desistido, Eliseu não teria a porção dobrada. Se Elias tivesse desistido, Eliseu não seria levantado por Deus. Então posso liberar uma palavra para você: se você abrir mão do teu chamado, se você abrir mão da tua vocação, Deus não vai levantar a tua próxima geração. Nós somos a geração de Atos 2, nós somos a geração de Daniel Berg e Gunnar Vingre, nós somos a geração do avivamento da Rua Azusa. Não parou, continua, não parou, continua, não parou, continua até os dias de hoje. Eu sei que homem é meio duro às vezes, irmão. Eu sei que homem é meio duro, coração meio amargo às vezes, mas há uma graça de Deus sobre a nossa vida aqui nesta noite. Então eu posso convidar você a ficar de pé. Oh, irmão, eu não sei se você está sentindo essa brisa suave do Espírito Santo aqui. Eu sei que a gente tem um coração de pedra às vezes, irmão, mas o Espírito Santo é especialista nisso aqui. Não, se você que é homem quer chorar, chore na presença de Deus, irmão. Se você que é homem quer gritar e falar em língua estranha, fique à vontade nesta noite. Mas uma voz suave desce do trono do Eterno, está te perguntando: o que é que você veio fazer aqui? É a voz do Todo-Poderoso questionando a tua presença, porque em meio a tanto desafio você está aqui, em meio a tantas lutas você está aqui, em meio a tantos levantes, mas você está aqui. Era para dar tudo errado, mas o Senhor confirmou a presença dele neste lugar. Fecha os teus olhos, fecha os teus olhos, fecha os teus olhos. Há uma geração esperando você. Há pessoas esperando o teu conselho. Há pessoas esperando o teu discipulado. Pregador, não desiste da chamada. Não, obreiro, não abandone a tua igreja. Pastor, não desiste daquilo que o Senhor já determinou sobre a sua vida. O Senhor está confirmando os teus passos. O nosso coração é enganoso, mas o Senhor é perfeito. O nosso coração quer o agora, quer o já, mas Deus está dizendo para nós: eu estou te estruturando, eu estou formando o caráter espiritual em você. É para você orar mais um pouquinho, é para você meditar mais um pouquinho. Se posicione, porque o Senhor vai mudar a história de muita gente através da sua vida. Se posicione, porque tem pessoas que esperam por você lá na frente. Em nome de Jesus, Pai, a tua igreja está aqui, Senhor. Nós não viemos aqui para outra coisa a não ser manifestar um culto ao Senhor. A nossa vida está entregue perante ao teu altar. Jesus, a expectativa do ser humano, ela pode nos enganar, porque não conhecemos os teus planos e os teus jeitos de trabalhar. Entra agora
Entra, Senhor, em cada estrutura. Arranca, Senhor Jesus, do meio desses olhos todo tipo de obstáculo. Quebra, Senhor, todo coração de pedra nesta noite. Nós não entramos aqui para te questionar. Nós não entramos aqui, Senhor Jesus, para perguntar o porquê. Mas nós entramos aqui para dizer: eis-me aqui, Jesus. Nós entramos aqui para te dizer: eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Ah, pregador, eu não tive ninguém na minha história. Ninguém me ajudou, ninguém me aconselhou. Mas em nome de Jesus vai começar por você. Em nome de Jesus.